eu acho, tanto quanto eu sei em termos académicos, eu acho que ninguém duvida que existiu alguém, uma pessoa a quem nós agora atribuímos o nome Buda. Tipo, porque houve uma altura em que será que era um mito, será que é uma construção, e com as comparações e cross-referencing, como é que se diz? Cruzamento de referências com outras religiões contemporâneas, principalmente os Jains, que ainda existem. Pronto, então parece que sim, calcula-se que ali alguns há 2500 anos, um pouco mais do que isso, que realmente nasceu alguém a qual hoje em dia damos o nome Siddhartha Gautama, porque depois a pessoa não sabe exatamente, mas pronto, esse é o nome que fica como registro. Então, no Ocidente, nós acabamos por ter duas histórias, dois tipos de história do nascimento, do despertar e da morte do Buda. Porque há uma versão que conta a verdadeira história da vida do Buda do ponto de vista das verdades poéticas e espirituais, e aí o lado factual, histórico, é igual ao litro. Realmente não é todo importante, mas para nós ocidentais que temos que também é um mito, mas a perspectiva histórico-científica, não, porque acaba por ser um mito, a versão da história que nós temos não foi o que aconteceu, não é? Normalmente é o registro, por exemplo, de quem ganhou daquilo que aconteceu, mas pronto, no Ocidente tem havido uma grande preocupação de tentar reconstruir a vida do Buda com uma perspectiva histórica. O que é que poderá realmente ter acontecido e o que é que ele poderá ter dito? E eu provavelmente vou acabar por fazer assim uma grande mistura dela entre essas duas versões, uma versão mais histórico-científica, histórica, e outra versão mais mítica. Em termos de história, parece que Siddhartha Gautama nasceu, que era o seu nome de nascença, nasceu numa época muito particular na história da Índia, porque é uma fase na qual o Vale do Ganges, sendo muito fértil, começa a produzir há um excesso de produção, e quando há um excesso de produção começa a haver a possibilidade de troca e de comércio e de venda, e há uma classe emergente que tem exatamente a riqueza desse excesso de produção, que são os comerciantes, e que começam a não achar muita graça ao que a sociedade indiana até então era regida pelo sistema de castas, não é? Os brahmanes, a classe eclesiástica, e depois o que seria o nosso equivalente aos militares e nobres, e depois por aí abaixo, até chegar aos intocáveis. E nota-se, e não se consegue bem saber, que há registros de haver uma cultura bramínica, e a cultura bramínica vem desde a invasão ariana do continente indiano, estamos a falar que é 6.000, talvez 6.000 anos ou mais, e essa cultura bramínica é uma cultura altamente ritualizada e que traz o sistema de castas, mas nota-se, hoje em dia, sabe-se que há um movimento paralelo que é, de certa forma, uma reação à cultura bramínica, que sai completamente do sistema. Ou seja, não pertence a casta nenhuma, não exerce função nenhuma na sociedade, e são como é que se diz, os mendicantes, são os buscadores espirituais, aqueles que estão numa procura espiritual e vivem de mendicância. E não se sabe bem, estive no outro dia exatamente a ler um artigo sobre isso, se isto é um movimento de reação que emerge de dentro da própria cultura bramínica por insatisfação, ou se é um movimento paralelo a toda a invasão ariana, ou seja, que sempre houve essa linhagem de procura de busca espiritual que já antecedia a cultura bramínica. Mas seja como for, o Buda nasce nesse contexto em que há uma mudança social a acontecer, e claro, as mudanças sociais têm sempre um contexto económico que suporta, e as grandes mudanças, curiosamente, de perspectiva
perspectiva em termos do ser humano enquanto a si próprio também são influenciadas por essas mudanças de consciência. Então, porque há uma abundância, é possível ter uma classe que vive de mendigar e há gente com o suficiente para querer poder apoiar uma classe cuja função é desenvolver sabedoria, despertar, e no tempo do Buda, ao que parece, havia todo o tipo de estratégias do que era ser feliz e o que é que realmente traria, já havia a noção de nirvana, o que é que traria o fim do sofrimento, e acho que aquilo, assim, se fizermos um leque, vai desde o mais nihilista, que seriam as escolas filosóficas que diziam isto é tudo por acaso, não há qualquer sentido nisto, as coisas acontecem porque acontecem, não há vida depois da morte, não há continuidade nenhuma, e o que há a fazer é entregar-se aos prazeres dos sentidos, porque isto não há mais nada para levar desta vida. E o pessoal desbundava, tanto quando eles não tinham muitos filtros pelo que sabe. Então vai desde uma completamente hedónica, defendendo o hedonismo como sendo a melhor coisa que há a fazer esta vida, até as versões mais eternalistas, que têm a sua manifestação assim mais radical na automortificação, naquela perspectiva de que o corpo é impuro, o espírito é que é puro, e o espírito está preso ao corpo pelo apego ao prazer sensorial. Então o que há a fazer é aniquilar qualquer manifestação de prazer neste corpo. E daí a pessoa faz todo o tipo de provocações penosas. E isso, de certa forma, não é de certa forma, pelo que sabe, no tempo do Buda era a expressão máxima da procura espiritual. Tipo, aqueles tipos é que estão mesmo a sério. Há os que acham que ser como o cão e como a vaca e as orgias e todo, mas havia assim um consenso que se a pessoa está mesmo a sério, ser asceta é que é o pico da hierarquia espiritual, e isso prevalece ainda hoje em dia na Índia. Ainda há a cultura do sadhu que está, sei lá, 12 anos de penitência, não baixar o braço. Pronto, e a sua penitência é não baixar o braço, está sempre com o braço levantado. E o que nunca se deita, e tipo, nunca se diz, ok, nos próximos 6 anos eu nunca me deitarei. E isso era tudo uma forma, pronto, o espírito a sobrepor-se à matéria. Então o Buda nasce numa altura curiosa, como se isso não bastasse. Nasce num reino com uma estrutura política, não é bem uma democracia, mas ao que parece com uma decisão feita por um conjunto de pessoas de maior influência, e parece que o seu pai faria parte do conselho que regia essa comunidade, que era mais do que uma tribo, parecia já ter um clã, já tinham algum tamanho, mas esse clã está espremido entre 2 grandes clãs que depois vêm dar a grandes impérios, e estavam de olho no reino dos Sakyas, que era o reino do Buda, e grande parte da vida dele, do dar um pulo, ele permanece, ele volta para o sítio onde nasceu e vive perto do sítio onde nasceu, principalmente agora já é a perspectiva histórica contemporânea, parece principalmente para evitar que o reino de já nem sei se é o de Magadha, agora eu confesso que os nomes já não me lembro qual, um dos reinos invadisse o seu clã, que no fim da sua vida é exatamente isso que acontece. Quando ele aos 85 anos sai do norte da Índia e põe-se a andar 2000 quilómetros, não foi porque estava com vontade de dar um longo passeio quando está no fim da sua vida, foi porque ocorreu o genocídio total do seu clã. Os Sakyas foram completamente aniquilados, e talvez chegue a essa parte da história. Isso já não veio nas escrituras. Para isso é preciso ler Confissões
Confessions of a Buddhist Philosopher, do Batchelor. Então, o Batchelor tem vindo a reconstruir a vida do Buda a partir das próprias escrituras, mas as escrituras, os textos, em vez de estarem colocados na forma cronológica, os textos nas escrituras, como era uma tradição oral, são assim: textos pequenos, textos médios e textos grandes, e depois miscelânea, ok? Aquilo que... E fica muito difícil ter uma noção, mas quem é que... Mas não, houve um senhor no princípio do século passado, no Sri Lanka, com um programa de doutoramento, que conseguiu arranjar uma série de doutorandos, e eles indexaram aquilo tudo. Este rei que casou com aquela rainha, que teve aquele filho que era daquela região, porque as escrituras começam sempre com Ananda a dizer assim: eu vi e estava lá, e enumera quantas pessoas e quem é que estava lá e em que lua é que foi e por aí fora. E eles indexaram isso tudo. Depois houve alguém que passou isso do papel para a versão digital, com hiperlinks. Então... Fizeram os cruzamentos. E fizeram os cruzamentos, e é isso que o Batchelor tem tentado usar para... E então, nasce o Buda num contexto assim parece de grande mudança, e diz que ele nasce então na tal família nobre. E há vários eventos assim místicos. Quando ele nasce, a mãe... Ele foi um filho muito desejado, a mãe tem um sonho de um elefante branco que entra pelo seu lado direito, e assim ela engravida, e depois tem o seu filho já a caminho, ela ia a caminho da terra dos seus pais, porque essa era a tradição, então voltava à casa dos pais para ter o filho, e ela a caminho tem então o parto e morre no parto, e o Buda, ao nascer, dá logo 7 passos, e por baixo de cada pegada nasce um lótus, tudo que é indicativo, uau, está aqui uma criancinha mesmo especial. E há os vários sábios e astrólogos visitam para ver, e vem um dos sábios, que eu agora não me lembro o nome, mas a tradução do seu nome é o escuro ou o preto, e provavelmente essa era a cor da sua pele, e era considerado um sábio de grande valor, e ele chora quando vê o Buda, e o pai já tinha perdido a esposa, fica mesmo preocupado, imagina eu vê-la chorar, e ele diz que está a chorar de comoção, porque não vai, ele sábio, não vai estar vivo quando o Siddhartha Gautama atingir o seu potencial, que poderá ser um rei, que é como é que é um Dharma King, um rei do Dharma, alguém que rege, mas rege com um sentido de justiça, ou poderá vir a ser um grande chefe espiritual. E o pai, ele parece, decide que, dada a condição precária do nosso reino, qual chefe espiritual ele vai, mas é ser um grande rei, e investe muito para que ele tenha uma carreira como guerreiro, porque eles eram essa era a sua casta, e que venha a ser um líder político, um líder secular, não um líder religioso. E pronto, e diz que ele tinha um palácio para cada época do ano, e teve uma vida super, para que tudo corresse bem, não surgisse nele qualquer questionamento quanto à vida, e tinha não sei quantas concubinas, e aí quem escreveu a história, não sei se é por serem monges, bem, eles estendem-se ali nas descrições das concubinas e dos prazeres sensoriais, aquilo. Mas pronto, e casa-se aos 16 anos, e é só aos 28, não é? É só aos 28 é que tem a sua mulher engravida, e é nessa fase, e não é coincidência, para quem já, não sei como é que para as mulheres, mas a experiência para alguns pais ter uma notícia, querido, estou grávida, alguns homens dizem,
Tipo, é o fim da minha vida. Seja o que for que aconteceu com Siddhartha, há ali uma mudança que ele quer ver o seu reino. Já que se é isto que eu vou reinar, eu quero conhecer o meu reino. E há também, provavelmente, ali há um querer sair, não é, das limitações que foram dadas por pai. Okay, o que é que há aqui? E o pai tenta que o reino esteja impecável, para que nada o perturbe, que nada gere qualquer questionamento. E vocês sabem o que é que acontece quando os pais fazem tudo o possível e o impossível para proteger os filhos e que nada aconteça. Acontece sempre qualquer coisa. E no caso do Buda, que ele sai e o reino está lindo, as pessoas são lindas, todos os velhinhos, todos os doentes, foi tudo sanado, está tudo escondido em algum sítio para ele não se dar conta disso. E eu acho que isto eu acho que é uma excelente metáfora desta fase. Há uma fase da vida em que a pessoa não vê a velhice, não vê a doença. São realidades que estão fora do seu campo de preocupação. No budismo há mesmo uma expressão, estar intoxicado com a sua juventude. E dá-me a noção de alguém que viveu intoxicado com a sua juventude, como a maior parte dos jovens fazem, e depois com o episódio de vou ser pai e também ter 28 anos, que é uma altura curiosa, de 28 anos, a pessoa já não vai ser uma quantidade de coisas, já começa a ficar claro, ok, isto já não, no tempo de Buda devia ser diferente, mas eu lembro com 28, já não vou ser médico, nem arquiteto, nem bombeiro, nem... Tipo, a coisa começa a ficar assim, não, mais séria, então estou a elaborar aqui. E então ele está a passear pelo seu reino e a olhar para lá das limitações habituais. E o que é que ele depara? Ele depara-se com uma pessoa, sim, um bocado como alguns de nós já estamos a ficar, careca, com uns fiapos de cabelo muito branco, uma cara enrugadinha, e ele vira-se para o seu amigo e era também, acho que era o cocheiro, não era? Quem cuidava do seu cavalo, e disse: o que é que se passa com esta pessoa? Porquê que ele está neste estado? E o cocheiro, Chandra, não era? Ou Chandra, não sei. Olha assim, senhor, é um velhinho. Isto é o que acontece a todos nós. Envelhece e fica assim. Não deve ter dito isto, mas podia ter dito: isto é quando corre bem, senhor. Se tudo correr bem, há de ficar assim. E aquilo bate mesmo forte, como se fosse assim a primeira vez que ele contempla a impermanência da sua existência. Tipo assim, ok, é a criança que está para nascer, o meu filho vai acabar assim, e a minha mulher vai acabar assim, o meu pai, o próprio. Então volta para o palácio e o palácio parece-lhe incrivelmente insatisfatório. As concubinas e a música e a comida, que ele está ali mesmo num tumulto interno incrível, e no outro dia diz que vai sair outra vez. E imagina a preocupação do pai, porque já estava a antepassa-se qualquer coisa, e ele sai outra vez, e desta vez o que é que ele vê? Vê um tipo assim pálido, a suar e ao mesmo tempo a tremer, e com uma barriga assim inchada, mas ao mesmo tempo magro. E ele diz: e este? Chandra, e o que é que se passa com este? Senhor, esse está doente, isso acontece, tem um corpo, está sujeito a adoecer. E aquilo bate-lhe mais uma vez mesmo forte. Ele diz: passa a vida aqui a distrair-se, a condição humana é isto. E ele contemplou o quão ele estava longe do resto da humanidade, estando no seu palácio, e o quão ignorante era dessa realidade. E pronto, e no terceiro dia não há duas sem... Como é que é? Sem três, pronto, sai a terceira vez. E o que é que ele vê na terceira vez? O que é que vem? Velhice, doença, morte. Aí depara-se com um grupo de pessoas a carregar um corpo todo envolto num lençol, num tecido branco, e todos com um ar muito triste e pesaroso.
E agora? Tipo, que mais é que falta? Esta pessoa morreu, faleceu. Isso foi assim bastante, foi a gota d'água dele voltar e dizer, não está a fazer sentido nenhum, isto não faz sentido nenhum. Este sofrimento, será que então é isto? Tu passa por esta existência e o que há é esta possibilidade inescapável de sofrer com tudo isto. E no quarto dia sai, mais uma vez, e aí o que é que ele vê? Vê um daqueles ascetas mendicantes, vestido com trapos, imagino eu, à porta da casa de alguém, com uma tigela, calmamente, serenamente, à espera que alguém tivesse alguma generosidade e lhe pusesse comida na sua malga. Malga. E parece que ao olhar para aquele asceta, ele, príncipe, com toda a sua riqueza material, viu que aquele asceta tinha algo que ele, pelo caminho que estava a percorrer, jamais teria. Havia uma paz, uma dignidade, uma clareza. Ele, ao olhar para si, o estado de agitação em que ele estava, e ao ver o asceta, aquilo, o seu coração, foi todo o peso em que ele andava, desfez-se e surgiu pelo menos a esperança. Será que há um caminho para percorrer esta vida que não seja só esta conclusão de doença, velhice, doença e morte? E pronto, e a partir daí a coisa nunca mais será a mesma, porque já não, dá uma sensação que é aquele momento em que a pessoa olha para a vida e já não acredita na história que herdou. Tipo, já não é possível voltar a fechar os olhos e achar que vai estar tudo bem como sempre foi. Houve qualquer coisa que a pessoa viu em relação à existência que já não dá para voltar para trás, e pronto, ele já não consegue voltar para trás. E o que acontece é que acaba por... Depois há várias variações na tradição budista. Há uma que põe que ele foge sem dizer nada a ninguém, a outra que põe ele a pedir ao pai, a dizer que vai-se embora, porque também não é correto numa tradição a pessoa sair sem dizer nada ao pai. Seja o que for, o que é fato é que ele sai do seu palácio, deixa a sua mulher, o filho acabadinho de nascer, e há aqui uma metáfora. Imaginem numa sociedade completamente tradicional alguém dizer que a vida, a procura espiritual sobrepõe-se às suas obrigações familiares. Isto deve ter tido repercussões nas fundações da sociedade indiana grandes. E não sabemos se realmente isso aconteceu ou não. O que interessa é que a comunidade guardou essa possibilidade como sendo algo válido. Pode acontecer de alguém com uma forte aspiração, é válido deixar a sua família em prol da sua busca espiritual. O que não deve ter sido. E pronto, e ficamos por aqui. Já são 35. E ficamos com essa. Será que é válido? Será que o tipo pode abandonar a mulher e os filhos em busca do despertar? Isso é um dos maiores apegos, não é? Quer dizer, para algumas pessoas, para outras não. Mas... Eu conheço muito pai que abandonou o filho e a mulher. E não foi por procura espiritual. Eu não conheço pessoalmente, mas já ouvi falar de muita história dessa. Mas sim, eu acho que representa assim, um largar, o ver que mesmo o contexto familiar, com toda a segurança que traz, em última instância também está sujeito ao envelhecimento, à doença e à morte. E como tal não é uma fonte de segurança última. Então eles partem à busca do fim do sofrimento, não só para si,
mas para todos os seres, com essa parece que a tradição diz, o que o move a deixar a família não é o querer abandonar a família, mas é uma profunda compaixão para com toda a humanidade, e esse propósito de encontrar o fim do sofrimento, uma perspectiva que permita encontrar verdadeira paz no coração, e o compromisso que voltará para ensinar. Mas ele não larga só a família, ele larga tudo. Contexto de segurança, de conforto, tudo. de prosperidade. Tudo. Ele vai até o rio que marca a fronteira do seu reino. Está lá um caçador. Bem, o caçador é mesmo das castas, é um tipo que vive de matar animais, por isso está mesmo lá embaixo na casta, e ele troca a sua roupa de príncipe com a roupa do caçador, pega os seus longos cabelos e cortam, porque é um símbolo da pessoa que tem uma boa vida, tem uns belos cabelos oleados, corta o cabelo, e o seu companheiro, que o cocheiro, chora e vai-se embora pela floresta adentro. E, ao que parece, passa uns dias com imenso medo, completamente à toa. E isso já são cenas dos próximos capítulos.